Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que descomplicamos o futebol. Eu sou o Pedro Barata e comigo está o duplo pivô criativo do costume, Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Olá a todos. E Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro, cumprimentos Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos naturalmente olhar para a 19ª jornada da Primeira Liga, na qual o trio da frente venceu, com um triunfo especialmente gordo do Sporting. Analisaremos ainda a final da Taça da Liga, daremos o habitual salto à África e à Ásia e teremos ainda espaço para um certo quarentão que brilha na Segunda Liga. Mas comecemos por uma vitória que teve contornos raros. O Sporting goleou o Casa Pia por 8-0, uma diferença de 8 golos que não era conseguida pelos Leões na Primeira Liga desde 1974. Então também com 8-0 um adversário lisboeta, o Oriental. Depois da derrota na Taça da Liga, marcada pela ineficácia, a equipa de Amorim foi extremamente eficaz, marcando 4 vezes nos 6 primeiros remates que fez e conseguindo 8 golos em 11 tiros enquadrados com a baliza. Tomás, o que é que o Sporting fez de tão bem e o Casa Pia de tão mal? Antes de mais, essa questão da eficácia foi determinante na forma como o Sporting, marcando cedo e depois tendo a capacidade de ampliar o marcador na primeira meia hora, e isso marca logo a diferença para o jogo com o Sporting de Braga, porque o Sporting teve caudal ofensivo e teve oportunidades, como também destacámos aqui e foi visível. Depois a exibição de Gyökeres, que foi diferente daquela que tinha feito contra o Braga em termos de definição, pela forma como teve impacto na partida, e eu acho que nesse jogo com o Braga Gyökeres anulou-se a si próprio por erros técnicos e decisão, e neste jogo não foi bem assim e acabou por voltar ao normal, se quisermos, da temporada. De facto, em Alvalade tem sido absolutamente demolidor. Depois, o Sporting conseguiu atacar de diversas formas o Casa Pia, mas concentrando mais jogo à esquerda, com a presença de Pote lateralizado, o que é uma dinâmica habitual no no modelo de Amorim, mas mais aberto do que o costume, não tanto a procurar movimentos de ruptura, mas a abrir por fora, para que depois Gyökeres fizesse a diagonal por dentro, Trincão pedisse também apoio, Nuno Santos muitas vezes a lançar em profundidade para Gyökeres, e os primeiros movimentos perigosos do Sporting foram todos nesse corredor esquerdo. Pedro Gonçalves está num nível de forma sensacional, o melhor desde que começou a temporada, e a juntar também um nível de execução diferente, para melhor, o que em termos de influência direta permite-lhe subir um degrau. Não apenas na produção, porque aí já tinha golos, assistências, mas agora também a participar ativamente na criação, muito inteligente nos movimentos sem bola. Depois dá para juntar também o crescendo Trincão, que é um jogador que nestes últimos tempos tem vindo a dar também um rendimento que não tinha mostrado anteriormente. 4 jornadas da Liga a marcar. 4 jornadas consecutivas a marcar. Relação com Pote também a funcionar. Depois o Sporting, não tendo Diomande, consegue também apresentar soluções de passe longo, com Yulman, com Gonçalo Inácio, por exemplo. Inácio, que claro é o motor de arranque do lado esquerdo do Sporting. A maior parte dos lances surgiram à esquerda, mas também houve alguns movimentos perigosos à direita. Por exemplo, um dos golos, o de Pedro Gonçalves, surge nessa zona, sempre com alguma influência também de Marcus Edwards. Isto contra um adversário muito frágil, que não é a primeira vez que mostra estes problemas. Já tinha sofrido bastantes golos também ultimamente, e por isso Pedro Moreira, nesta tentativa de mudar o Casa Pia, deixando até o sistema de 3 centrais e 2 alas que Filipe Martins trabalhava, com um bloco mais baixo, não está a ser bem sucedido, e saiu de facto com uma derrota muito pesada, que permeia o Sporting num sentido de resposta, de urgência àquilo que tinha acontecido contra o Braga. Rui, pegando aqui na deixa do Casa Pia, houve algum esforço de adaptação, aquela colocação de Tiago Dias ali um pouco mais híbrido, com o Lelo mais como central pela esquerda, digamos assim, mas quer coletivamente, quer individualmente, foi uma abordagem absolutamente falhada da equipa dos Gansos. Foi um fracasso total, e creio que o Pedro Moreira no final do jogo esteve muito bem a assumir a sua parte de responsabilidades, mas também a pedir mais aos jogadores, porque era necessário também oferecer mais do que aquilo que ofereceram. Ou seja, o Casa Pia foi uma equipa que foi incapaz de ter bola, perdia a bola muito rapidamente, e reparar que 4 dos golos do Sporting resultam
de lances em que o Sporting consegue atacar com ferocidade a profundidade, e isso demonstra, por exemplo, e aquilo que o Tomás estava a dizer, e muito bem, que a última linha esteve permanentemente mal definida e que houve muitos problemas no controle da profundidade, e aquilo que tinha sido construído por Filipe Martins já não é replicável por parte de Pedro Moreira, e sobretudo ainda fica pior quando dois dos centrais, ou seja, os dois centrais de raiz, são o João Nunes e o Duplex Tchamba, que curiosamente em grande parte do trabalho do Filipe Martins eram o quarto e o quinto central da equipa. O João Nunes tem um jogo tremendamente errático, está na origem do primeiro gol. A melhor notícia foi ter saído, não é? Exatamente. Aliás, ele devia ter sido expulso, a verdade é essa. Compreendo que o árbitro tenha percebido que estava 4-0, mas as regras são para se cumprir e o João Nunes teria que ser expulso na entrada que tem sobre o Gyökeres, mas para além disso perde a bola para o Pote, que está na origem do segundo golo do Sporting, ou seja, o Pote pressiona o João Nunes e permite a tal combinação entre o Trincão e o Gonçalo Inácio, e tal como o Tomás há pouco dizia, não há Diomande, mas há capacidade de passe, quer do Gonçalo Inácio, quer do Yulman, e nesse caso foi o Gonçalo Inácio a buscar o Pote na profundidade, que depois assistiu o Gyökeres. No terceiro golo, curiosamente, o Yulman vai buscar muito bem o Pote à profundidade, neste caso com o Pote a derivar para o centro-direito e a atacar muito bem o espaço. Mas aí, e claro, sem tirar mérito ao Yulman, está completamente sozinho para meter a bola em Pote. E isso diz muito sobre o bloco ofensivo do Casa Pia. A bola esteve praticamente sempre descoberta. Sim, e isso é uma facilidade tremenda para o Yulman tomar as melhores decisões. E juntava a isso, portanto, aos problemas do Casa Pia, da multiestrutura, que era uma tentativa da equipa defender em 5-4-1 e depois desdobrar-se do ponto de vista ofensivo em 4-2-3-1, a complexidade de os jogadores nunca a terem percebido, até porque nós já aqui salientamos que o Casa Pia, desde que Pedro Moreira assumiu o comando da equipa, após um primeiro jogo de adaptação, se quiseres, de transposição das ideias do anterior treinador para as ideias dele, fixou um 4-4-2 com dois avançados de referência. E a equipa sentiu sempre esse desconforto, ou seja, com bola, perdia a bola muito rapidamente e muito facilmente. O Ângelo Neto e o Benny Mukendi estiveram muito fora do jogo, tal como o Tomás referia e muito bem, não foram capazes também os médios de cobrir, se quiseres, os médios do Sporting, deram-lhe muito espaço para tomar boas decisões, foi o caso do Yulman no terceiro golo, do Pote no quinto, em que o Pote lança o Edwards com uma facilidade tremenda, sem qualquer tipo de pressão, e depois o Edwards acaba por passar pelos defesas do Casa Pia e oferecer o golo ao Trincão e reforçar a ideia. A linha defensiva do Casa Pia foi um desastre absoluto, foi uma equipa incapaz de definir a última linha corretamente, foi uma equipa incapaz de controlar a bola parada ofensiva, 4 golos sofridos em lances de ataque à profundidade e depois juntar outro dado. Foi uma equipa absolutamente desastrosa na defesa de bolas paradas laterais e, no fundo, o Sporting acaba por marcar 4 golos na sequência de lances de bola parada laterais. O primeiro, que foi o golo desbloqueador para o Sporting, e foi um golo importante até porque na altura em que surgiu o Sporting ainda não tinha entrado totalmente no jogo, apesar de mostrar superioridade sobre o Casa Pia, e a bola parada de Nuno Santos que encontrou o Coates acabou por ser absolutamente desbloqueador. E na segunda parte, com o Sporting claramente num registro mais tranquilo, mais controlador, mais de gestão, e daí também a importante substituição ao intervalo do Pote, que tem jogado magoado, e concordo inteiramente com o Tomás, que está a atravessar o melhor momento da temporada. A própria entrada justíssima do Daniel Bragança deu mais numa fase que não há Morita. É mesmo na altura ideal. Exatamente, Tomás. E parece-me importante estes 45 minutos dados ao Daniel Bragança, porque para o Daniel Bragança é custoso não ter espaço nesta equipa do Sporting como titular, ainda por cima com o Morita ausente e sobretudo no momento em que sabe que o Sporting está a contratar um jogador que, não tendo o perfil dele, aliás, o perfil de Daniel Bragança é muito mais próximo de um Jordan Olsrov, por exemplo, mas que o Koba Konradi está a ser contratado e é um 8 de origem. Veremos o que é que Ruben Amorim muita curiosidade, pensa. Quem vai sair supostamente é Sugo, lá está. Quem vai sair para rodar é Sugo, que é um jogador que, embora tenha vindo a jogar como ala direito, é mais 6 do que 8 naturalmente, portanto não sei se a ideia passa por ter Morita mais vezes como 6,
porque de facto quando redia como 6 não é uma adaptação óbvia, digamos assim. Óbvia e provavelmente não será uma adaptação fácil face às características do jogador. Sim, em termos de cultura tática, posicionamento sem bola, deixa muito a desejar, agressividade até. Isso mesmo. Aliás, a própria final da Taça da Liga confirmou, mostra e nós já lá iremos, até porque do meu ponto de vista o Estoril cresceu com a entrada do Jordan Olsgrove na segunda parte para a zona central do meio-campo, em detrimento do Conradri. Isto não é uma crítica direta ao jogador, é sobretudo uma forma de pensar o jogo a partir da zona de meio-campo numa estrutura que é mais ou menos similar, para não dizer similar, à do Sporting. Mas depois dizer-te que na segunda parte o Sporting avoluma o resultado, com 3 golos na sequência de pontapés de canto, salientar a definição em banana do Jenny Catamo, que bastaram meia hora ou pouco mais de meia hora que jogou para mostrar as diferenças em relação ao Esgaio, que mesmo assim não fez um mau jogo, bem pelo contrário, mas a verdade é que o Catamo oferece outro tipo de qualidades ofensivas a esta equipa do Sporting, mostrou no gol em banana, mostrou no gol seguinte, em que faz a combinação com o Yulman, ganha a linha de fundo e depois assiste o Coates para o 7-0, e depois aquilo que podemos definir como uma cereja no topo do bolo de uma goleada histórica, tal como disseste, há 40 anos que o Sporting, ou 4 décadas, que o Sporting não vencia por 8-0 num jogo de campeonato, que foi o gol do Trincão, confirmando claramente o crescimento de forma do Trincão. Depois sublinhar um aspecto que me parece importante. Esqueçamos o jogo da Taça da Liga, o Sporting nos últimos 4 jogos de campeonato marca 21 golos. E isto não acontece por acaso. Isto acontece porque o Sporting é claramente a equipa que tem o processo ofensivo mais burilado do campeonato português. Acrescentaria até que é de longe a equipa coletivamente e individualmente mais forte de Amorim em Alvalade, a atacar. Verdade. Sem comparação nenhuma com a época do título, sem comparação nenhuma com as épocas anteriores. É uma equipa que ataca de diversas formas o adversário, quer entre linhas, certíssimo, quer com jogo interior, em profundidade, por fora. Por isso, também em termos de riqueza de plantel, porque pode jogar Trincão, como pode jogar Pedro Gonçalves na frente, como pode jogar Paulinho, que é mais um segundo avançado, para ter presença na área. Portanto, a equipa tem também este lado camaleónico e mais imprevisível do que nunca, com o Amorim. E emocionalmente com um jogador que na frente empurra o resto da equipa e empurra Sim, os adeptos mesmo completamente. 6, 7, 8, é a tal fome que se destaca claramente no jogo de Gyökeres, mentalidade competitiva que depois também acaba por transbordar para o resto dos jogadores. 24 golos do sueco na temporada. Esta foi a segunda maior vitória na Liga Portuguesa, desde que a vitória vale 3 pontos, só atrás daquele Benfica 10, Nacional 0, em 2018-2019. No caso da Pia, deixa-me só dar a nota para Pablo Roberto, que a continuar aquilo que tem demonstrado tecnicamente, na forma como guarda a bola, como tenta meter o passe criativo, é de longe um jogador para crescer no futebol português. Concordo inteiramente contigo, mas só deixar, desculpa Pedro, só deixar uma nota. Eu creio que o Pablo Roberto não beneficia nada neste papel de falso ala, em que tem procurado o Pedro Moreira encaixá-lo. Eu creio que a melhor posição para o Pablo Roberto é claramente jogar no centro do jogo como 8 ou até num 4-2-3-1 como médio mais criativo. Mas eu até creio que ele beneficia mais da posição 8 pela forma como consegue partir de trás para a frente e romper de trás para a frente. Não sei se concordas comigo, Tomás. Sim, claramente mais no centro. Vejo mais como segundo avançado, terceiro médio. Porque até a ver não mostrou ser um jogador muito disciplinado do ponto de vista defensivo e isso poderia libertá-lo um pouco. Sem dúvida. Não muito longe de Alvalade, na Reboleira, o Benfica começou a perder, tendência que temos visto bastante no último mês. Sucedeu contra o Sporting Braga na Taça, contra o Rio Ave no campeonato, contra o Estoril na Taça da Liga, mas acabou a vencer por 4-1, são já 6 jornadas seguidas a ganhar. Rui, Rafa e Di Maria voltaram a estar em destaque, mas uma vez mais a equipa de Roger Schmidt teve um arranque de partida bastante difícil. Sim, deu mais uma vez 40 minutos de avanço ao adversário e não me canso de dizer, e se calhar já começo a ser um bocado chato em relação a isso, mas nota-se cada vez mais que Roger Schmidt não prepara os jogos em função do adversário e muitas vezes até parece desconhecer a forma como o adversário joga, o que se torna mais grave quando já estamos numa segunda volta do campeonato e em alguns casos, para não dizer, pelo menos no caso do Estrela da Amadora, já tinha defrontado a equipa na primeira volta e a ideia e o modelo de jogo não se modificaram minimamente.
em alguns casos até já jogou mais do que 4 vezes contra os adversários que encontrou. E se reparares, dos 3 dos 4 adversários que tu te referiste, utilizam a estrutura em 3-4-2-1, e a verdade é que a equipa do Estrela da Amadora conseguiu sair da pressão do Benfica com grande facilidade, e o Benfica não parecia minimamente preparado para o único jogo que esta equipa do Estrela da Amadora é capaz de fazer: atrair pressão, bater longo, jogar direto, com os médios do Benfica praticamente sempre perdidos entre a bola que andava pelo ar e, sobretudo, depois o Benfica a acumular, do ponto de vista defensivo, erros individuais e erros coletivos que não são justificáveis, sobretudo nesta fase da temporada. Isto não impede de dizer que o Benfica dominou a primeira parte da partida, não criou qualquer oportunidade em bola corrida nos primeiros 40 minutos de jogo. Foi uma equipa que teve apenas o lance de bola parada lateral, que acabou por ser direta, do Cockchu para a defesa do Bruno Brígido. Foi uma equipa completamente sem ideias em ataque posicional, com muita dificuldade em ligar mais uma vez no corredor esquerdo, com Morato e João Mário muito abúlicos, se quiseres, e equipa muito dependente do corredor direito, que não funcionou tão bem como em jogos anteriores. E o Estrela Amadora soube aproveitar toda esta conjunto ou amálgama, se quiseres, de equívocos do Benfica com bola e na transição defensiva para se colocar em vantagem. Grande trabalho do Léo Jabá, nós já aqui o elogiamos, creio que pelo menos 2 vezes, fica aqui o terceiro elogio, é claramente o elemento Já mais contra o diferenciador Sporting desta tinha brilhado, equipa. por exemplo. Exatamente. Internacional sub-20 brasileiro, portanto tem Exatamente. alguns pergaminhos. Aliás, até há curiosidade, quando saiu, esteve muito tempo ali a conversar com o David Neres, o que mostra, obviamente, que é um conhecimento que vem das camadas jovens da seleção brasileira. E esteve muito perto de fazer o 2-0, num erro inadmissível do Otamendi, com o Regis a conseguir superar o Trubin, mas a atirar ao lado. A partir daí, eu creio que esse lance acaba por ser, até porque foi ao minuto 40, acaba por ser o despertador da exibição do Benfica. Mesmo sem grande qualidade, muito virado para a questão individual, o Benfica acabou por conseguir a reviravolta antes do intervalo, e isso foi absolutamente decisivo. Destaque no 2-1, obviamente, para a finalização fantástica do Arthur Cabral, num lance que inicia numa condução do João Neves, que mais uma vez, quando o Benfica tem bola, é o jogador que oferece algumas soluções diferentes à forma de jogar do Benfica, e depois, obviamente, a ruptura do Di Maria para a bicicleta fantástica do Arthur Cabral. E no 2-1, que é um lance de insistência, uma construção longa por parte do Benfica, a deficiência no corte do Omurua, e a verdade é que o Estrela da Amadora também paga em determinados momentos esta inconstância dos defesas centrais quando o Kialonda Gaspar não está presente, a capacidade que o Arthur Cabral teve para recolher a segunda bola e encontrar o Rafa, que, ao contrário do que sucedeu na segunda parte, em que foi manifestamente perdulário, marcou o golo que acabou por ser determinante. Na segunda parte, o Benfica esteve, do meu ponto de vista, por cima no jogo, melhorou um bocado a sua qualidade exibicional, creio que beneficiou com a entrada do Florentino em termos de equilíbrio defensivo, mais até pelo demérito que o Cockchu estava a ter nesse momento, e a forma passiva como o Cockchu reage à situação do 1-0 é digna de realce pela negativa, mas foi uma equipa do Benfica mais equilibrada, contra um Estrela também que acusou muito o facto de ter sofrido os 2 golos em cima do intervalo, e a verdade é que o Benfica, mais controlador, acabou por chegar ao 3-1 com o golo do Otamendi na sequência de mais uma bola parada, ou seja, Di Maria a cruzar, Arthur Cabral a enviar a bola de cabeça ao ferro e depois o Otamendi a aproveitar muito bem a segunda bola. O Rafa teve 2 ocasiões para fazer o 4-1, que acabou por não acontecer. Trubin volta a brilhar e a negar a Rodrigo Pinho, que pode ser uma mais-valia se não tiver problemas físicos para esta equipa do Estrela da Amadora, porque é um avançado com características completamente diferentes. Tecnicamente está noutro patamar. Tecnicamente está claramente noutro patamar. E o próprio lance que o Trubin acaba por negar o golo ao Rodrigo Pinho acaba por demonstrar, e de forma natural o Benfica depois acabou por chegar ao 4-1 com a importância que cá está da entrada do Neres e do Marcos Leonardo como dupla de ataque, o Neres a conseguir uma recuperação em zona alta e depois o Marcos Leonardo Neres como segundo avançado, e sempre ficou a ideia de que Roger Schmidt vê Neres mais como segundo avançado, eventualmente sucessor de Rafa, do que outro jogador qualquer, por exemplo Rolaiser. Exatamente, até porque o Rolaiser entrou, e foram os primeiros minutos no Campeonato Português, entrou para jogar a partir dos corredores laterais. Sim, sucessor de Di Maria. Sucessor de Di Maria, sem dúvida nenhuma.
adiantaste a ideia que eu ia lançar, é exatamente esse o papel que está talhado para o Rolaiser. Admito que pontualmente possa ser experimentado ao centro, mas tal como o Tomás disse, e muito bem, eu creio que o jogador que a Roger Schmidt pensa como alternativa à Rafa como segundo avançado é David Neres. E nem sequer é uma dupla de ataque formada por Marcos Leonardo e Artur Cabral, por exemplo, ou por Marcos Leonardo e Tengsted, isto caso se confirme a saída no Musa nestes últimos dias de mercado. Tomás, o Rui já mencionou que o Benfica tem vencido bastante graças às individualidades e desde aquele empate contra o Farense, que na altura parecia ser uma espécie de divórcio entre Schmidt e as bancadas, 2 nomes têm de facto vindo ao resgate do Benfica. Desde aí 9 jogos, Di Maria 4 golos e 3 assistências e Rafa 6 golos e 6 assistências. É um pouco a dupla que tem resgatado estas, digamos, inconsistências na preparação das partidas do treinador alemão. Sim, sem dúvida. É muito difícil que numa equipa como o Benfica, com a presença no meio campo contrário que tem, ver Di Maria e Rafa passarem um jogo sem produzir uma oportunidade, um passe para golo, uma assistência, um golo por mérito individual. Ainda por cima são jogadores diferentes. Di Maria mais um criador, um lançador, Rafa mais um velocista de ataque ao espaço, que também tem encontrado alguma estabilidade, enfim, dentro do padrão Rafa, encontrou alguma estabilidade goleadora, por isso o Benfica vai resolvendo. Depois, aqui e ali tem resposta positiva de Artur Cabral, agora junta-se Marcos Leonardo também, que está com uma taxa de eficácia bastante elevada. Agora, parece-me que Schmidt está a brincar com o fogo, é a expressão que julgo ser mais adequada. Isto porque, e vi muita gente a falar de Coxo, de João Neves, de Di Maria, de João Mário, que não defendem. Agora, podia estar lá qualquer um, na forma como o Benfica estava a pressionar com a equipa partida, era muito fácil que qualquer jogador fosse apanhado na curva, porque o Benfica não estava preparado para a primeira e para a segunda bola. O Estrela não quer jogar curto, o Estrela quer atrair a pressão do Benfica para depois disparar a bola na frente. E a verdade é que muitas vezes os 3 atacantes do Estrela ficavam sozinhos ou com muito à vontade perante a linha defensiva do Benfica, que nem foi particularmente segura, mais no caso de Otamendi até. Morato também apanhou algumas situações desfavoráveis, quer com Regis, quer com Jean-Philippe, que é o ala direito que sobe muito. Agora, claro que Léo Jabá teve muito espaço nas costas de Di Maria, claro que Regis e Ronaldo Tavares tiveram algumas situações de vantagem, os médios por vezes também chegaram mais rapidamente à segunda bola, os médios do Estrela, do que os médios do Benfica, porque o Estrela sabia aquilo que estava a fazer, sabia aquele espaço que queria ganhar e de que forma queria entrar no meio campo ofensivo. E o Benfica não sabia onde e como pressionar. Não pode pressionar daquela forma, eventualmente tem de dar espaço aos centrais para construir e ficar com a equipa mais junta, mas para isto era preciso que houvesse um nível de adaptação, de conhecimento do adversário que não existe. E por isso o Benfica entrou a perder, fez uma primeira parte completamente para esquecer e viu-se a ganhar antes sequer de começar a jogar convenientemente e ao nível do estatuto do clube. A segunda parte já foi bem diferente. Primeiro porque o Benfica foi muito mais calmo com bola, depois porque teve mais estabilidade na pressão, mas não é fácil e não é justa, sobretudo, a comparação entre Coxo e Florentino, porque Coxo jogou a primeira parte com aquele estilo do Estrela mais direto, de atrair para jogar longo, e muitas vezes os médios do Benfica ficavam ao meio do caminho. João Neves, por exemplo, também teve algumas dificuldades nesse sentido, não foi só Coxo, e Florentino entra não só com o Benfica a ganhar, mas numa fase em que o Estrela estava a tentar jogar curto, envolvendo os médios, e isso facilita naturalmente a pressão dos médios do Benfica e o trabalho defensivo, que Florentino obviamente faz melhor do que Coxo. Portanto, essa comparação não é justa, a meu ver, e creio que o problema do Benfica continua a ser coletivo, continua a ser treinador, mais do que de jogadores, embora seja mais do que expectável que se deseje ver Álvaro Carreras, Marcos Leonardo, Rolaiser, mas podiam estar esses 3 e eventualmente os problemas iriam continuar em termos defensivos, sobretudo. E não esquecer que a próxima deslocação para o campeonato do Benfica é a Guimarães, outra equipa que joga em 3-4-2-1, e se o Benfica continuar a facilitar da forma como tem facilitado, pode ter, e se olharmos para aquilo que foram as exibições do Vitória em casa, diante do Futebol Clube do Porto e do Sporting, o Benfica pode passar por um mau bocado, pode estar em desvantagem no marcador e não conseguir, através das individualidades, conseguir uma reviravolta no marcador, que será importantíssima para o Benfica. É um jogo que é, do meu ponto de vista, isto não desrespeitando, obviamente, a recepção do Benfica ao Gil Vicente nesta próxima jornada, eu creio que é um jogo importantíssimo para o Benfica, em que o Benfica tem que obrigatoriamente ganhar.
O Vitória, que esta jornada foi batido justamente pelo Gil Vicente, há muito tempo que a equipa de Álvaro Pacheco não era derrotada. E passamos ao Futebol Clube do Porto, que segue a 4 pontos do Benfica e a 5 do Sporting, e continua também o seu bom momento. Venceu 3-1 em Faro, frente ao sempre competitivo Farense de José Mota, que até desperdiçou um penalti, uma oportunidade para começar na frente, com Mateus a atirar por cima. Antes de entrar em jogo, o grande momento de Evanilson, mais um bis, são 7 gols nos últimos 4 encontros, desde que encontrou estabilidade física, não para de marcar. Tomás merece canarinha. Está a pedir, claramente, é um avançado com uma inteligência nas desmarcações curtas, com uma relação com a baliza extraordinária, é muito eficaz. Evanilson não precisa de muitas oportunidades para marcar, que também consegue contribuir em apoio, caindo mais na meia esquerda, porque na meia direita aparece PP. De facto é um avançado completo, e se as lesões deixarem, vai não só ser uma das figuras do campeonato aqui para a frente, como tem sido nestes últimos tempos, mas também pode candidatar-se de facto a esse lugar na seleção brasileira. E é uma das coisas que mudou no Porto, a presença de Evanilson, com regularidade física e capaz de melhorar a eficácia ofensiva dos Dragões. Agora, aquilo que mudou verdadeiramente no Porto não é só a eficácia, é sobretudo o facto de finalmente vermos uma estrutura, um processo ofensivo harmonioso, com cada jogador a perceber qual é a respectiva função, que espaço tem de pisar, aquilo que deve oferecer à equipa. Porque Alan Varela, por exemplo, está muito mais solto também, não é só individualmente, é também porque o parceiro lhe permite que assim seja. Nico Gonzalez funciona mais como médio de suporte à construção, na meia esquerda, perde poucas bolas, é um jogador que dá essa segurança à construção do Porto, isso é fundamental, participa muito mais do que o Eustáquio, e Alan Varela já pode por vezes também soltar-se para a criação, tem vindo a marcar golos nas últimas jornadas, é também procurado na bola parada. Curiosamente, o Porto trabalhou muitas bolas paradas de forma curta para tentar chegar à zona frontal, e Alan Varela muitas vezes sendo solicitado. Sérgio Conceição já chamou a atenção para essa qualidade de remate que ainda Exatamente. não tínhamos visto em Portugal. Não, é um fator que se desbloqueia no jogo de Alan Varela e que creio que é para continuar também, caso Nico Gonzalez, e tudo indica que assim seja, também esteja presente no 11 do Porto. Para aparecer a qualidade de remate é preciso estar relativamente perto da área. Exatamente, e estar à vontade também para dar uns passos à frente, e isso só funciona com a proteção também que Nico Gonzalez pode oferecer ao Porto. A equipa está mais junta porque também troca melhor a bola no meio campo ofensivo, e acima de tudo, com estas mexidas, Sérgio Conceição também ganhou para a causa PP, que fez uma primeira metade da época, aliás, para esquecer, a meu ver, muito errático, sem conseguir oferecer nada à equipa daquilo que tem de melhor, que são estas acelerações. Também melhorou o último passe, o que não deixa de ser notável. O lance do 3-1 é fantástico. Ali uma recepção à futsal, timing perfeito, mas sobretudo porque está mais focado naquilo em que é bom, não anda perdido à procura da bola, muitas vezes a baixar para onde não deve, está numa zona mais próxima daquilo em que pode fazer a diferença, e está claramente em crescendo também PP no meio campo mais arrumado do Futebol Clube do Porto, com Evanilson a contribuir de todas as formas, Galeno e Francisco Conceição a partir dos flancos também como desequilibradores. Por isso, neste momento, o Porto não resolvendo os problemas que tem no setor defensivo, com alguns erros que vai cometendo, e o resultado até podia ter sido diferente caso o Farense tivesse, por exemplo, aproveitado a grande penalidade, mas no trabalho de treinador, naquilo que pode dar Sérgio Conceição à equipa, finalmente definiu um caminho, e o Porto está perfeitamente na corrida pelo título. Rui, o Tomás falou nos problemas defensivos. Acreditas que Otávio, central do Famalicão, que possivelmente reforçará o Futebol Clube do Porto, pode ajudar Sérgio Conceição nesse setor defensivo? Acredito perfeitamente que sim. Vamos ver, é o tempo que Sérgio Conceição achará necessário para o Otávio se adaptar à sua linha defensiva. Agora, aquilo que me parece é que o Otávio do Famalicão é um defesa central muito mais interessante do que o Fábio Cardoso do Futebol Clube do Porto. Agora, vamos ver qual será o transporte do Otávio do Famalicão para o Futebol Clube do Porto. Em termos de características individuais, tem a ganhar praticamente em tudo ao Fábio Cardoso. É um central mais rápido do que o Fábio Cardoso. E ao David Carmo também, muita gente tem feito essa comparação que não parece muito adequada, porque Otávio é rápido, é atlético, não é o caso de David Carmo. Exatamente. Agora, também tem aspectos que precisa de refinar, nomeadamente alguma impetuosidade em alguns lances, na abordagem em alguns lances, talvez até uma confiança excessiva
e aí até uma analogia com o David Carmo, agora não fazer uma comparação absoluta entre jogadores porque tem pouco a ver, mas é também um defesa central que tem capacidade de saída de bola, e aliás, quer eu, quer o Tomás, já o dissemos aqui, e não houve nenhum fator para o fazer mudar. Se esquecermos os centrais dos 3 grandes, e aqui já não estou a incluir o quarto, se quisermos, Sporting de Braga, era o melhor central do campeonato. Portanto, parece-me uma aquisição muito inteligente por parte do Futebol Clube do Porto, com o pensamento no presente, mas sobretudo no futuro, porque acredito que será um central que já é um central caro, ou seja, se confirmar esta transferência na ordem dos 10 milhões de euros, mas acredito que tem a grande capacidade de valorização e será um ativo muito importante para a equipa do Futebol Clube do Porto. Deixa-me dizer, em relação ao jogo, estou completamente de acordo em relação aos elogios que o Tomás teceu à exibição do Futebol Clube do Porto. A vitória é absolutamente inquestionável, mas deixa-me dizer que a equipa do Farense foi uma equipa que se manteve sempre viva na partida. E esse aspecto parece-me interessante, porque o jogo tornou-se até em alguns momentos demasiado elétrico, e isso foi muito importante para a partida. Eu creio que o José Mota cometeu um equívoco, mas é um equívoco justificável, porque a equipa tinha vencido fora e de forma contundente o Casa Pia a jogar com o Cláudio Falcão e com o Cáceres como dupla de médios mais defensiva e o Mateus mais liberto como médio ofensivo. No entanto, eu acho que a equipa de Farense joga melhor com o Falcão como 6 e depois o Mateus e o Fabrício Isidoro ou o Vítor Gonçalves a jogarem como interiores, e em alguns momentos deste jogo diante do Futebol Clube do Porto isso se fez sentir, porque o Cáceres falha redondamente na pressão que o Evanilson lhe faz no lance que está na origem do primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Mas é importante referir que, apesar do domínio do jogo ter pertencido à equipa do Futebol Clube do Porto e o Sporting de Farense ter defendido muitas vezes num 6-3-1 com o Mateus e o Elvis Baldé, o Elvis Baldé e o Marco Matias a protegerem a largura, o que permitia que o Pastor e o Petalocha defendessem num espaço mais interior. Acaba por ser o Farense com o Baldé ao poste, o Elvis Baldé ao poste ao minuto 18, uma saída rápida para ataque, e o Mateus Oliveira aos 34 a desperdiçar uma grande penalidade, com um erro, do meu ponto de vista, de abordagem do Fábio Cardoso a estar na origem desse lance, a estar perto do 1-0. O Futebol Clube do Porto sai ao intervalo a vencer 2-0. O Tomás já o referiu, o Evanilson absolutamente determinante na forma como pressiona e depois se desmarca e aproveita as deficiências em velocidade e também no controle da profundidade quando estão expostos do Gonçalo Silva e do Zac Muscat. E no segundo golo, o tal canto curto, com o Futebol Clube do Porto a mostrar, ao contrário do que acontece no Benfica, trabalho de casa. Ou seja, Sérgio Conceição já tinha percebido que José Mota, em momento defensivo, coloca os 11 jogadores afundados dentro da sua área, e o canto curto entre o Francisco Conceição e o PP, com o PP a ser tremendamente inteligente, a buscar o Alan Varela de fora da área para fazer o 2-0. A verdade é que o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, tal como o Tomás disse e muito bem, continuou por cima, mas a verdade é que o Farense procurou nunca sair do jogo, ou seja, tem uma nova oportunidade pelo Baldé aí com uma grande intervenção do Diogo Costa. A pressionar mais alto já na segunda parte, exatamente, e com 2 médios à frente. Sem dúvida nenhuma, e a equipa melhorou claramente sem o Cáceres a jogar ao lado do Cláudio Falcão. Faz o 2-1 numa grande penalidade do Alan Varela, que estava desconcentrado naquele momento e que permitiu ao Bruno Duarte reduzir. Agora, deixa-me dizer uma coisa, até ao minuto 59, a exibição do Alan Varela é fantástica. Depois tem a desconcentração no lance da grande penalidade e numa saída que permitiu uma recuperação alta da equipa do Farense, um passe completamente equivocado do Alan Varela, o que acabou por prejudicar a sua exibição. No entanto, apesar do Farense ter relançado no jogo com o 2-1, foi sempre o Futebol Clube do Porto a estar mais perto do 3-1, e depois acaba por ser, e já o frisaste e o Tomás já o reforçou, o lance do 3-1 do Futebol Clube do Porto é muito bem gizado. Começa num livre do Alan Varela, que encontra o PP, que suplanta o Falcão e invade as entrelinhas, e depois a tal desmarcação de ruptura, o passe de ruptura do PP e a desmarcação fantástica do Evanilson, novamente aproveitando as dificuldades no controle da profundidade dos 2 defesas centrais da equipa do Farense, a valer um 3-1 final numa vitória justíssima do Futebol Clube do Porto. Há um nome que faz muita falta no Farense, a meu ver, que é Fabrício Isidoro, sobretudo neste tipo de jogos. Pela forma como pressiona e depois pela forma como transporta
a bola para o ataque, assim o Farense ficou um pouco mais limitado, embora seja uma das equipas que melhor trabalha as saídas rápidas. Agora com Elvis Baldé no corredor direito, mas também com muita inteligência nos movimentos de Bruno Duarte e com Mateus Oliveira muitas vezes a lançar o contra-ataque, sendo que não foi um dos melhores jogos de Mateus Oliveira, já ouvimos fazer bem melhor, nem sequer estou a falar do penalti. E tu sublinhaste um jogador que me parece muito interessante, que é o Bruno Duarte. O Bruno Duarte é uma referência para uma construção mais direta, mas é um jogador que sabe segurar a bola e sabe se associar com os colegas de equipa. E isso é muito importante para a forma como o Farense sai. Aliás, é ele que está na origem da bola ao poste do Elvis Baldé. E reforçar a ideia do Tomás. O Tomás já o definiu, o Fabrício Isidoro, como um mini Kanté. É uma das analogias fantásticas do Tomás, e volto a frisar esse aspecto. Esta equipa do Farense é melhor quando o Fabrício Isidoro joga como interior, mesmo que em algumas situações seja segundo médio centro, e é um jogador muito superior, do meu ponto de vista, ao Cáceres, que esteve muito errático diante do Futebol Clube do Porto, apesar de ter feito uma exibição até relativamente interessante diante do Casa Pia. O Farense de José Mota continua a fazer um campeonato muito competitivo. Entramos agora nas nossas rúbricas, começando pela Revienga, em que Sporting Braga e Estoril fintaram, de facto, os mais titulados emblemas portugueses para protagonizarem a final da Taça da Liga, e em Leiria foram os minhotos a imporem-se nos penaltis, 5º título da era António Salvador. Rui, tínhamos falado aqui que Artur Jorge chegava a esta Final Four numa situação complicada, e a verdade é que mesmo sem encantar, ganha aqui algum oxigênio, digamos assim, para o futuro próximo. Verdade. Ganhou o oxigênio acima de tudo, porque a exibição do Sporting de Braga foi muito pouco encantadora, ou seja, foi um Sporting de Braga que mais uma vez, e para mim de forma surpreendente, olhou demasiado para o adversário, ou seja, procurou novamente fazer ajustes estratégicos em função da forma como o adversário joga e não pensou tanto no seu jogo. E dir-te-ia, e já por acaso li o Tomás sobre o assunto no X, no Twitter, eu creio que se não há João Moutinho na equipa do Sporting de Braga, a equipa do Sporting de Braga iria sofrer muito mais ainda nesta final. Creio que o Estoril foi uma equipa mais arrojada na abordagem ao jogo. Creio que beneficia muito da presença do João Marques como terceiro elemento da frente de ataque, porque é também ao mesmo tempo um terceiro médio, e a equipa ganha consistência, ganha qualidade ofensiva com a presença do João Marques em detrimento do Heriberto, que é um jogador muito mais acelerador, e não esquecer que acaba por ser um passe de ruptura do João Marques a isolar o Cassiano, que mais uma vez mostrou as debilidades de José Fonte. Não quero estar aqui a bater no ceguinho, mas mais uma vez José Fonte a ter muitos problemas neste caso até com um adversário que é possante, mas não deixa de ser um avançado provocador no ataque ao espaço, como é o caso do Cassiano. O Estoril colocou-se em vantagem, é verdade, é que não estava a fazer muito por isso, mas do meu ponto de vista foi uma equipa que abordou o jogo pensando mais no seu jogo do que no jogo do adversário, ao invés da equipa do Sporting de Braga, que fez ajustes estratégicos e, mais uma vez, por exemplo, no caso deste jogo diante do Estoril, colocou o Vítor Carvalho a procurar muitas vezes a referência individual com o Rafik Itan, algo que o Vasco Seabra, de forma inteligente, procurou baralhar, dando mais vezes largura ao Rafik Itan e colocando o Wagner Pina a invadir mais o espaço interior, o que, do meu ponto de vista, em termos de produção ofensiva do Estoril, retirou alguma capacidade para magoar o adversário. Mas foi uma abordagem inteligente por parte do Vasco Seabra para fugir este jogo de referências individuais da equipa do Sporting de Braga. A verdade é que o Sporting de Braga consegue reagir à desvantagem, tem uma oportunidade antes do golo que acaba por ser marcado, e é um golo de bandeira do Ricardo Horta, mas a verdade é que a partir daí o jogo foi um jogo muito encaixado, um jogo de pouco risco de parte a parte, e do meu ponto de vista, quem assumiu mais riscos acabou por ser a equipa do Estoril, que ao minuto 59 mexe na equipa, com a entrada do Olsgrove para o lugar do Condradi e do Marquês, que é uma referência avançada mais móvel, para o lugar do Cassiano, e acabou por ser mais proativa do que a equipa do Sporting de Braga, que foi gerindo o jogo, sabendo que tinha mais valias individuais sobre o adversário, mas do ponto de vista coletivo, creio que poderia ter feito muito mais para o jogo não ir ao encontro do desempate por pontapés da marca de grande penalidade, que no fundo, face àquilo lá que foi a final,
eu creio que acabou por agradar a postura de ambos os treinadores, apesar de voltar a frisar, senti um Estoril mais proativo em busca da vitória nos 90 minutos do que o Sporting de Braga, e estava na expectativa exatamente do contrário, ou seja, esperava que o Sporting de Braga, após 1-1, fosse uma equipa mais contundente do ponto de vista ofensivo, e mesmo nas substituições não o foi, embora tenha que destacar aqui um momento de uma substituição, que foi ao minuto 67, quando abdica do Vítor Carvalho para lançar o Muserati, que poderia dar, juntamente com o João Moutinho, mais agressividade a nível do passe, mas o Muserati está, do meu ponto de vista, fora de forma, e juntar depois ao minuto 76, algo que foi muito inteligente por parte de Artur Jorge, para mim, que foi abdicar o José Fonte e lançar o Serdar e fazer uma dupla de defesas centrais com o Serdar e com o Paulo Oliveira, numa altura em que o Vasco se abre, pouco depois lança o Heriberto, e eu creio que o lançamento do Heriberto, com o José Fonte a jogar ali no espaço centro-direita, podia ter sido um fator de desequilíbrio para a etapa final do jogo, porque é um jogador mais explosivo e o José Fonte teria muita dificuldade em acompanhá-lo. Tomás, tendo em conta esta injeção de moral que o Sporting Braga ganhou, o que é que podemos esperar para a segunda metade da época dos Minhotos? Penso que há dois fatores de análise a esta Final Four e a esta final em concreto. Desde logo, o título é mais importante para Artur Jorge do que para o Braga, a meu ver. Não muda propriamente a época do clube, claro que é melhor do que 6 sem títulos, não vou dizer o contrário, logicamente, mas era Artur Jorge quem precisava mesmo de conquistar o primeiro título da carreira nesta altura da temporada. Depois, o outro ponto de análise é que o Braga parece-me estar a atravessar uma espécie de crise identitária, com o treinador a tentar resolver, sobretudo, problemas defensivos, com mais adaptações aos adversários, contra o Sporting, claro, um plano conservador, e isso foi assumido pelo próprio Artur Jorge. Aqui, noutro plano, também se adaptou ao adversário, mas com a diferença de ter de ser a equipa mais responsável por criar desequilíbrios e propor jogo. E aí o Braga teve algumas dificuldades, por duas razões em concreto. O Estoril também acabou por se defender de forma organizada, não deu assim tantas vantagens aos minhotos. E depois, Tomás, não sei se concordas comigo, mas a equipa beneficia muito Bernardo Vital ser o central pelo meio. Completamente, mais um jogo em que acaba por reforçar esse cenário, e creio que será para continuar. É notável a forma como o Estoril tem uma base tão jovem e consegue ser maduro na disputa destas duas partidas, mas já vamos aí, só para completar a ideia do Braga. Em relação às questões ofensivas, as individualidades estão a passar um período menos fulgurante. Álvaro Jaló, Bruma está lesionado, Banza está fora, Ricardo Horta não tem feito grandes jogos, apesar de ter marcado um golaço. Rony Lopes não aparece. Não tem aparecido tanto quanto isso, fez ali uma boa segunda parte contra o Vitória, mas não é uma época de sonho, de longe disso, e ao nível das expectativas. Portanto, o Braga, neste momento, está a tentar proteger-se defensivamente, e esse é o trabalho do treinador, mas ao mesmo tempo, ofensivamente, não tem sido aquela equipa demolidora e com muitas variantes no ataque que chegou a ser. Portanto, acho que não muda nada este troféu para o futuro próximo do Sporting de Braga. É preciso realmente tentar puxar para cima o nível dos principais jogadores nesta tentativa de encontrar estabilidade defensiva e coletiva da parte de Artur Jorge. Veremos se chega alguém para a defesa. Penso que isso seria crucial para o Braga atacar a segunda metade com alguma estabilidade, mas de facto é um título importante, que muda a cara de Artur Jorge nesta altura, mas creio que tem poucas consequências positivas para as próximas partidas. Claro que é preciso destacar... Tomás, deixa-me dizer-te, e desculpa estar a interromper-te, mas eu, por exemplo, não creio que o Chernobyl venha a acrescentar nada ao meio campo da equipa do Sporting de Braga. Não, nem sequer é um jogador de toque, de criatividade, é um meio mais de transporte, por isso vamos ver como é que pode encaixar. Neduro, que Benfica chega emprestado, pelo PSG. E aí também uma ligação. Que houve Sim. a saída do André Horta, que é uma saída importante. Para mim, o André Horta justificava mais minutos do que aqueles que teve na temporada. Houve também a saída do Castro, portanto é natural que a equipa do Sporting de Braga preencha com mais um jogador a zona intermediária, mas eu creio que se o João Moutinho se mantiver ao mesmo nível, se o Muserati não sair, se o Vítor Carvalho continuar a ser a opção, e obviamente Rodrigo Salazar, que eu creio que está num nível claramente acima em termos de médio criativo do que, por exemplo, o Chernobyl, eu creio que o espaço de afirmação do Chernobyl até... acho que aconteceu algo errado na apresentação do jogador. Dar-lhe a camisola 10, eu creio que é um equívoco, porque cria, em termos dos adeptos, uma ideia que é um de um jogador criativo. que não é.
E creio que isso é perigoso. E, sobretudo, queria também frisar um aspecto. Há um jogador que está no Braga B e que está a perder tempo, do meu ponto de vista, no Braga B, que é o João Vasconcelos. Ele já tem espaço para... Aliás, já tem qualidade para ter espaço na equipa principal do Sporting de Braga. E já agora importa perceber como é que, com este regresso de Al-Musrati, Artur Jorge vai gerir um meio-campo que tem 3 titulares nesta altura: João Moutinho, Certíssimo. Vítor Carvalho, que é o tal jogador que funciona como central no processo defensivo, e obviamente João Moutinho, que está a fazer maravilhas. Portanto, vamos ver o que é que pode Está a fazer ser o Artur melhor Jorge. jogador do Braga, Tomás. Sim, de longe, e para mim o melhor jogador da Final Four. Incrível Concordo. a jovialidade e a longevidade de João Moutinho para Concordo. continuar a este nível. Só para terminar o tema, em relação ao Estoril, é uma vitória, não tendo levado o troféu para o Estoril, que obviamente dava outro simbolismo a esta partida, mas é uma vitória do projeto que o Estoril tem conseguido nos últimos anos. Chega aqui com jogadores muito jovens, alguns deles da casa, Bernardo Vital, e podemos considerar também o João Marques, que não fez toda a formação no Estoril, mas completou a formação e foi lançado no Sub-23, e depois também uma série de jogadores que foram atraídos pelo bom mercado, pela boa prospecção que o Estoril normalmente faz. Quando Redi, por exemplo, vai ser vendido agora, também consegue chamar emprestados jovens que acabam por se lançar, Rodrigo Gomes e Mateus Fernandes à cabeça, e portanto o Estoril, continuando nesta linha, acabará por sair reforçado e pode até eventualmente chegar a um título nos próximos anos. E não há nada mais injusto que o Estoril está no 15º lugar do campeonato. Era isso que eu ia dizer. Depois de todo este glamour e de grandes momentos para o Estoril, começa agora uma nova fase da época, porque está só um ponto acima do Rio Ave no play-off. Portanto, Rio Ave que ainda não jogou e vai jogar contra o Estoril, depois curiosamente. de todo este entusiasmo de Final Four, recomeça agora a dura luta pela manutenção, que apesar de toda esta qualidade é de facto a batalha do Estoril neste momento. Na Totiotote vamos até à Cannes, onde há história a ser escrita. Até esta edição, o melhor que as seleções lusófonas tinham conseguido fazer era chegar à primeira eliminatória depois da fase de grupos, fosse esta os quartos de final ou, desde o alargamento da competição, os oitavos, mas Cabo Verde e Angola levaram essa fasquia, os tubarões azuis batendo a Mauritânia e os palancas negras derrotando a Namíbia, estando ambas as seleções nos quartos. Tomás, em Angola queres dar um totti a um velho conhecido do futebol português que está agora no Qatar, Gelson Dalla. Falávamos do Rio Ave e Gelson Dalla, em Portugal teve os melhores momentos em Vila do Conde. Na altura foi trocado com Nuno Santos, e aí penso que ganharam os dois, porque o Rio Ave tirou muito rendimento de Gelson Dalla. O Sporting, embora perdendo um bom jogador, acaba também por ganhar uma peça importante nestes últimos anos e em termos competitivos, que foi Nuno Santos. Agora Gelson Dalla, não tendo uma carreira tão cintilante quanto isso, é um jogador muito acima da média e nesta altura o melhor jogador angolano, e que está a fazer Angola sonhar nesta CAN, porque depois dos ajustes de Pedro Gonçalves começou esta CAN em 5-3-2, acaba por cimentar este 4-3-3 em que Gelson Dalla parte do corredor esquerdo e depois tem muita liberdade de movimentos, ora para pedir na meia esquerda e desequilibrar entre linhas. É um jogador com um primeiro toque de excelência, muito criativo, com 1 para 1 também, e isso ajuda-o para desequilibrar no corredor, onde muitas vezes também recebe. E esteve nos 3 golos com que Angola ultrapassou a Namíbia. Nesta altura, Angola tem várias referências ofensivas, o que é interessantíssimo até para sonhar com algo mais. Mabo Lulu, que é um jogador que acredito que está a fazer os melhores jogos da vida. Inacreditável a disponibilidade para desmarcações, quer em apoio, quer em ruptura, super agressivo, tecnicamente a roçar a perfeição para um jogador, enfim, do nível de Mabo Lulu, que joga no Egito. Marcou um golaço com aquela fatiada para completar a reviravolta, passe do Dalla. o ponto final na vitória contra a Namíbia. E passe do Dalla, exatamente, que está com a participação direta nos 3 golos, bem como Freddy. E também está a ser um torneio sensacional de Freddy, já não sendo aquele extremo que vimos noutros tempos de carreira. Ele já na parte final, na B-SAD, já mostrava esta capacidade Este de ser lado mais organizador. Sim. Jogo mais do que um extremo desequilibrador, Exatamente. é verdade. Sim, Com e Silas, notável. Eu estou a gostar muito de ver também o torneio de Freddy, inteligência sem bola, a pensar o jogo no passe, tremendo também o que conseguiu fazer e está a conseguir fazer Freddy, mais protegido, com Estrela, com Show, por exemplo. Depois Gilberto, que é um extremo mais vertical, embora também tenha pausa para parar a jogada, Verdade. ver quem se desmarca. Aliás, isso foi visível no primeiro golo de Angola.
não tenho apreciado assim tanto o torneio de Kielonda Gaspar. Fez um grande jogo contra o Burkina Faso, mas, por exemplo, contra a Namíbia cometeu diversos erros. Aliás, um deles Excesso de leva confiança, Tomás. à expulsão de Neblu. do guarda-redes. Exatamente, à expulsão do guarda-redes. No jogo contra a Argélia foi batido também por Bounedjah. Portanto, Angola neste momento até me parece melhor em termos de dimensão ofensiva do que em termos de estabilidade defensiva. O que pode ser bom ou pode ser mau, veremos o que vem aí, mas muito mérito pelo trajeto dos Palancas Negras até aqui, com Gelson Dalla, Freddy e Mabululu à cabeça. Angola defrontará a Nigéria de Peseiro na sexta-feira, dia 2. Cabo Verde. Está a melhorar também. Cabo Verde espera um adversário que sairá do Marrocos, África do Sul. Rui, algum destaque da CAN que queiras dar além do que o Tomás disse? Eu concordo inteiramente com o Tomás. Aliás, até acho que o Gelson Dalla até ao momento está a ser o melhor jogador da CAN. A eliminação do Senegal, para mim, é tremendamente injusta diante da Costa do Marfim, que tem feito um futebol suporífero. Aliás, até chegou a despedir o selecionador nacional. Mas é incrível o que a Costa do Marfim tem no banco. Só neste jogo com o Senegal lança Haller, Adingra, que joga no Brighton, PP, que enfim, não estando no topo da carreira, é um extremo com provas dadas. Diomande nem sequer está a contar, portanto há ali um plantel incrível. Diomande depois das dificuldades contra Osimhen foi um pouco afastado. Sim, não sei se aconteceu ali qualquer coisa internamente. Verdade, mas pode sair dali qualquer coisa. Agora, aquilo que me parece, e já o tinha dito aqui, aliás até na antevisão da CAN, Marrocos e Senegal eram para mim as principais favoritas, o Marrocos um bocadinho acima. Acredito que Marrocos vai acabar por ultrapassar a África do Sul, mesmo que não esteja a ter um futebol particularmente convincente. No entanto, é a equipa que do ponto de vista individual tem mais soluções e também tem um trabalho coletivo interessante, ainda que me pareça que o Senegal, do ponto de vista coletivo, tinha mais armas do que até a seleção de Marrocos, mas até agora Angola está a ser profundamente surpreendente. Vamos ver este jogo diante da Nigéria, que com José Peseiro a alterar a estrutura e do meu ponto de vista a equipa a melhorar com a passagem para o 3-4-2-1, com o Simon e o Lookman no apoio ao Osimhen, e sobretudo o Lookman foi absolutamente determinante na vitória sobre os Camarões. Agora, creio que é algo injusto para Cabo Verde ter que defrontar numa fase que já é adiantada, mas precoce, ou seja, os quartos de final, uma seleção que à partida será Marrocos, mas eu creio que Cabo Verde tem capacidade para conseguir digladiar-se frente a Marrocos. E Cabo Verde está mais estável defensivamente, até do ponto de vista individual, do que Angola, por exemplo, com um torneio sensacional de Logan Costa. Aqui o Logan Costa, mas o Pico também está a fazer um torneio estável. Steven Monteiro defende bem, por exemplo. Vozinha, sempre o próprio garantia. Vozinha icónico está a dar segurança. Verdade. E sobretudo depois a capacidade que a equipa tem com o tridente da frente de conseguir criar desequilíbrios. Para além disso, volto a frisar, um tridente de meio campo que se acasala muito bem, muito à semelhança do tridente de meio campo de Angola, ainda com jogadores de características diferentes. O Kevin Pina mais fixo. Torneio fantástico de Kevin Pina. Exatamente, está a fazer um grande torneio, para mim um dos melhores médios defensivos da competição, juntamente provavelmente com o Onaí de Marrocos. Depois o Duarte e o Jamiro como médios interiores, e a tal versatilidade do tridente da frente. E creio que este jogo diante de Marrocos, confirmando-se obviamente que Marrocos ultrapassará a África do Sul, nunca se sabe, estávamos na CAN, eu creio que o jogo de quartos de final, para além do Ryan Mendes, pode ser o jogo da explosão definitiva do Giovane Cabral. O melhor Giovane pode surgir num jogo diante de Marrocos, independentemente de, muito provavelmente, irá pisar os espaços de Hakimi que tem sido talvez a unidade de maior produção da equipa de Marrocos. Cabo Verde aí distingue-se um bocadinho de Angola, porque têm aparecido à vez os atacantes. Gilson Benchimol, por exemplo, apareceu nas últimas partidas, já houve destaque para Bebé, já houve destaque para Giovane, já houve destaque para Ryan Mendes, mas não todos ao mesmo tempo, ou raramente todos ao mesmo tempo. O próprio Jamir Monteiro também já teve os seus momentos, mas vamos ver quem é que pode aparecer eventualmente nos quartos de final. Deixa-me só, e desculpa rapidamente, só dizer que Egito foi uma desilusão autêntica com o Rui Vitória a não conseguir minimamente, é certo, sem Salah, sem Ashur, mas também com muitas opções dúbias e sobretudo para o Egito a sair deste torneio nos oitavos de final sem qualquer vitória é roça suporífero, a verdade é. No Teatro dos Sonhos olharemos para a Catalunha, onde o mau momento do Barcelona se gravou. Derrota por 5-3 em casa contra o Villarreal, que se seguiu às quedas na Supertaça e na Taça do Rei, e Xavi a anunciar que sairá no final da temporada. Tomás,
Com os colés a 11 pontos do Girona, a 10 do Real Madrid, quais é que são as causas para esta temporada? Antes de irmos às causas desportivas, é importante pensarmos nas palavras de Xavi. No fundo, o resumo da coisa, isto claro nas palavras de Xavi, é que o Barcelona é um clube insuportável, onde não é possível estar muito tempo. Deixa-me, Tomás, pouco tempo antes de começarmos a gravar, Xavi justificou a sua decisão dizendo, e passo a citar: vocês matam-me, entre aspas, vocês criticam muito quando eu digo que estamos em construção, quando digo que não temos o Barcelona de 2010, sou criticado, faça o que fizer, não me vão valorizar. As pessoas aqui fazem-te sentir que não serves para nada, que não tens mérito. Aconteceu com o Guardiola, com o Valverde, com o Luís Henrique. É cruel, não se desfruta. Isto não acontece em nenhuma equipa, em nenhum clube. Penso que o discurso de Xavi não é este discurso. Eu creio que o Guardiola isso não aconteceu. Mas concordo inteiramente com aquilo que o Xavi disse hoje. Penso que este discurso de Xavi é uma coisa, aquilo que aconteceu ao longo da passagem de Xavi é outra. Creio que o treinador do Barcelona gera mal as expectativas, porque queixa-se muito, ou é o relevado, ou é a chuva, ou é o sol, ou é o tempo de descanso. Uma imagem que já vinha do tempo de jogador. É uma imagem de vitimização que acaba por expô-lo a esse tipo de crítica exacerbada e exagerada que existe e é incontornável. E já se sabe que é assim. Agora, no campo é preciso fazer muito mais do que aquilo que fez, por mais dificuldades que possa ter. O Barcelona tem um plantel forte, mais forte até do que na época passada, mas há duas grandes razões, a meu ver, para que esta época esteja a ser tão pouco conseguida. A primeira é que o Barça campeão fez de trás para a frente, com Ter Stegen, com uma estabilidade defensiva fora do normal num campeonato como o espanhol. A equipa sofria pouquíssimos golos, ganhava normalmente 1-0, 2-1, enfim, não eram vitórias muito largas, longe disso. E aí entra a outra grande razão, que é o estado de Lewandowski, que tem sido muito abaixo daquilo que se desejaria. Digamos que na baliza perdeu Ter Stegen, porque está lesionado. Sim. E na frente perdeu, entre aspas, Lewandowski. E o processo defensivo é caótico. O Barça em transição não existe. Tem muitos erros de Araújo, de Koundé, mas sobretudo no caso de Araújo, que é um central muito elogiado e que de facto tem condições atléticas extraordinárias, mas enquanto não dominar conceitos defensivos, nunca vai dar a segurança que o Barcelona pretenderia. Depois, claro, há muitas lesões que têm prejudicado o trabalho de Xavi. Agora é João Félix, o último lesionado, notícia também de última hora que chegou há pouco, mas neste momento o Barcelona perdeu-se nas áreas, ou seja, defensivamente não existe, ofensivamente Lewandowski deixou de resolver como resolvia na época passada. Há aqui um misto de tentativa de Xavi de pensar no presente, mas lançando também as bases para o futuro, e com essa pressão, com os maus resultados, criou-se aqui uma bola de neve que de facto levou o Barcelona a este estado, e parece que o clube não consegue dar dois passos à frente. Dá um à frente, mas depois volta para trás. Agora eventualmente virá outro treinador que tem de começar, não digo tudo de novo, mas tem de começar a construir a casa outra vez. Se for De Zerbi, se for Mitchell, logo veremos, mas vai ter a mesma dificuldade nesse sentido, da pressão que o Barcelona vai colocar enquanto clube, pela imprensa, pelos adeptos. Rui, quem é que imaginarás, ou quem é que imaginas como substituto de Xavi? Eu creio que vai ser o Michel do Girona, mas é aquilo que me parece mais importante. O Tomás fez o resumo perfeito da situação. E a verdade é que hoje a equipa do Barcelona, o Futebol Clube Barcelona, é um cemitério de treinadores. E aquilo que eu temo é que um treinador como o Michel, que está a fazer um trabalho absolutamente notável no Girona, vá entrar no Barcelona e vá encontrar, mesmo de forma diferente, porque não é tão vitimista, se me é permitida a palavra, do que o Xavi, vai encontrar problemas. E problemas esses começaram logo na construção do plantel, e hoje até no Record há um texto interessantíssimo do Bruno Prata sobre a situação do Barcelona, em que percebes quem eram os jogadores que o Xavi queria para o plantel e quais foram os jogadores que apareceram para o Xavi a construir a equipa. Zubimendi, por exemplo. Zubimendi é um caso claro. Exatamente, que há uma dicotomia tremenda entre aquilo que lhe foi oferecido e aquilo que ele pedia. Mas ainda assim também não pode propriamente queixar-se do plantel, pode queixar-se sim das lesões. Exatamente. E também temos que pensar, e eu li várias coisas na imprensa espanhola e tudo provavelmente também, é que quem é o responsável também por tantas lesões, não é? E esse aspecto também me parece que também terá que ser importante para analisar
aquilo que tem sido esta travessia do Xavi como treinador do Barcelona. O Tomás tocou nos pontos mais importantes, mas quero frisar um ponto que me parece crucial daquilo que o Tomás disse e que me parece ser absolutamente determinante. O Barcelona campeão foi construído de trás para a frente e esse aspecto foi absolutamente determinante para o Barcelona ter conseguido chegar ao título. É óbvio, Ou seja, Xavi não é de todo o herdeiro do tiki-taka. Nada, de maneira nenhuma. E esse foi um dos maiores equívocos que ainda é repetido hoje em dia por pessoas menos informadas, mas a verdade é que o Xavi não é herdeiro do tiki-taka e, mais uma vez, volto a frisar, em relação àquilo que ele disse hoje, ele tem razão. O Barcelona é, hoje em dia, um cemitério de treinadores, claramente, e basta olharmos para aquilo que foi o passado recente. Agora, eu tirava, obviamente, o Pep Guardiola dessa equação. O Pep Guardiola saiu por cima do Barcelona e saiu essencialmente porque quis sair do Barcelona. E esse aspecto parece-me também absolutamente determinante. O Xavi está a antecipar aquilo que lhe iria acontecer no final da época, ou seja, ele iria acabar por ser demitido. Aliás, eu tenho dúvidas que ele chegasse ao final desta temporada. Quanto ao discurso, uma coisa é desculpar-se quando ganha, outra coisa é desculpar-se quando perde. A mensagem não vai passar da mesma forma, e penso que Xavi não interiorizou essa lição e acaba também por sair prejudicado nesse sentido. Depois há um fator que não será o mais relevante, mas também me parece que cria ali uma distância. Montjuic. Exatamente. Isso. Cria uma distância tremenda para os adeptos, que ainda piora mais o cenário para o Barcelona. Parece que Concordo. não há presença, não há chama no clube, e isso, claro, não é bom para ninguém. Aliás, o Barça... E não há chama na equipa. Eu acho que se sente sobretudo isso. Há um divórcio, claramente, se quiseres, entre o dentro e o fora. A boa notícia é que há aqui jogadores como Cubarsí, Héctor Forte, Marco Yu, que podem trazer um bocadinho de ADN. O futuro Lamazia sempre a corresponder. E o Cubarsí provavelmente seria um dos meus próximos destaques na rúbrica sobre a qual iremos falar. É um central com uma qualidade absolutamente extraordinária e que já está preparado para o altíssimo nível. E sobretudo a dizer uma coisa, ele errou no jogo em que foi titular, foi diante do Betis, cometeu alguns equívocos, mas são equívocos, tal como o Tomás disse, acabam por ser muito mais monstruosos em jogadores como o Ronald Araújo, e recordar que o Bayern estava disposto a pagar uma fortuna pelo Ronald Araújo, que é um central com qualidade, sem dúvida nenhuma, mas comete erros dignos quase de um infantil. Terminamos então com a arte vem depois. Rui, em que queres destacar alguém que tem idade para ser pai, de Cubarsí, o grande Nené, o avançado do AVS, que aos 40 anos, exatamente, o avançado do AVS, que aos 40 anos é o melhor marcador da segunda liga, com 14 golos, tendo já 16 na temporada. Eu, por norma, trago estes passos jovens, aliás, desde o início tenho feito, mas face àquilo que tem sido a temporada do Nené e, sobretudo, aquilo que aconteceu este fim de semana, em que ele marca um gol de pontapé de bicicleta absolutamente extraordinário para um jogador de 40 anos, porque aquilo, sobretudo para quem já chegou aos 40, que é o meu caso, e já os ultrapassou largamente, tentar fazer aquilo não é muito aconselhável para as nossas costas, mas, sobretudo, é o jogador que está a colocar o AVS, Aves é outra coisa, o AVS na dianteira do campeonato, está a ser a referência ofensiva da equipa bem montada pelo Jorge Costa e, sobretudo, olhando para uma temporada em que ele já vai com 22 jogos oficiais, com 16 golos e 2 assistências. Se olharmos para trás e olharmos para aquilo que ele fez no Vila Franquense em 2 temporadas, com 18 golos e 15 golos, numa equipa que não tinha tantas ambições como o AVS tem, e que, no fundo, o AVS é o prolongamento desta equipa do Vila Franquense, mas num registro muito mais ambicioso e que tem a primeira divisão como meta, é absolutamente extraordinário. E estamos a falar de um jogador que em 2008-2009 marcou 25 golos pelo Nacional e foi melhor marcador do campeonato, numa altura em que o campeonato português, é certo que este ano não nos podemos queixar, mas tinha outro tipo de jogadores, quer defesas, quer meio-campistas, quer outro tipo de avançados, e o Nené conseguiu impor-se. E a verdade é que ele depois tem uma passagem de mais de 10 anos pelo futebol italiano, em que é certo que não conseguiu ser titular indiscutível de um Cagliari, que na altura ainda lutava por lugares europeus e que não tinha caído, por exemplo, no inferno da segunda divisão italiana, mas que depois passa pelo Hellas Verona e marca golos, passa pelo Spezia e marca golos, passa pelo Bari e marca golos, e aos 40 anos continua a marcar golos. Do meu ponto de vista, justificaria a sua presença na primeira divisão.
teria lugar em várias equipas da primeira divisão, e nós até antes do programa falávamos de um caso concreto, que era ninguém melhor que o Néné para substituir o André Luiz como referência ofensiva da equipa do Moreirense, face à forma como o Moreirense joga, e até se não estou enganado, o Rui Borges chegou a treiná-lo no Vila Franquense. Creio não estar equivocado, mas admito que isso terá acontecido ao longo dos 2 anos em que o Néné jogou no Vila Franquense. Mas a verdade é que é um avançado que aos 40 anos ainda tem nível de Primeira Liga. Provavelmente na próxima temporada estará na Primeira Liga. Veremos, até porque aos golos que ele marca, se não há nenhum projeto de segunda liga na próxima temporada que queira ter um goleador, e muito provavelmente o Néné terá a hipótese de ganhar mais, que é aquilo que acontece na atualidade na segunda liga, do que na primeira liga. São já 8 jornadas seguidas a marcar. Tomás, muito rapidamente, uma nota sobre Néné e já agora, segunda liga, primeiro Santa Clara 42 pontos, segundo AVS 40, atrás as equipas da Madeira, o Nacional com 37 e o Marítimo com 31. Sim, Néné é aquele avançado que parece e é de outra época, porque já não se movimenta tanto quanto isso, não tem grande abrangência, mas no corredor central e sobretudo a finalizar tem ainda todas as qualidades intactas, a forma como bate na bola, como percebe o espaço onde tem de aparecer, a forma como engana os defesas, é tudo de um grande avançado e de facto em Portugal acabou por ter grandes momentos já desde aquele Nacional há muitos anos. O Nacional, que pode ser uma das equipas que regressa à Primeira Liga, diria que o Santa Clara é quem tem o melhor plantel nesta temporada e com investimento também em janeiro, portanto vamos lá ver se o Santa Clara consegue ser uma espécie de Moreirense da época passada, que tem um plantel acima da média e que volta à Primeira Liga. E conseguiu travar as saídas do Ricardinho e do Bruno Almeida, que são os dois criativos da equipa. A equipa por norma é o plantel de primeira, absolutamente. Segue na Taça de Portugal, defrontará o Porto. Vai jogar com o Porto. E falávamos disso aqui há alguns episódios, sobre a diferença do Santa Clara, por exemplo, para o Vizela não ser nada de muito significativa. Aliás, até arriscaria dizer que o Santa Clara tem melhor plantel do que o Vizela. Depois estou curioso para perceber se o Marítimo ainda tem pedalada para se aproximar. O Marítimo, que continua a ter boas casas, ainda agora vimos o derby madeirense com o Nacional, excelente ambiente, é um clube que claro faz falta à Primeira Liga. O Passos de Ferreira, que também desceu, não está a conseguir ter aquela equipa de regresso imediato, mas creio que nesta altura a luta pela subida está praticamente fechada. Não acredito que o Tondela possa lá chegar, talvez o Marítimo, veremos, fica aqui um enorme ponto de interrogação. Agora, a AVS e Santa Clara parecem ter mais condições de subida direta do que o Nacional, mas sem desprezar, claro, a equipa insular. Uma nota também para Jorge Costa, que na época passada, ao serviço do Académico de Viseu, fez uma excelente temporada e, por alguma razão que desconhecemos, visto de fora, acabou por pôr um travão e saiu na reta final, mas agora no AVS parece que vai mesmo até ao fim e não sei se não poderá trazer esse conjunto até à Primeira Liga. No ponto oposto da tabela, permitam-me dizer que, sem surpresa, o Belenenses, depois da surpreendente muita dificuldade subida... e o Lang também está com dificuldades. Depois da surpreendente subida do Belenenses, quando estava na Liga 3 com e nada contra o Vasco... O Campeonato de Portugal está em último. Diz, Rui. Nada contra o Vasco Faísca, mas eu creio que o Belenenses é um tiro no pé quando dispensou o Bruno Dias. Eu creio que o Bruno Dias estava a fazer um trabalho dentro das expectativas do clube, e esse aumentar de ambição, se quiseres, por parte da direção do Belenenses no período pré-remodelação do plantel, e a remodelação do plantel foi muito profunda, acabou por, do meu ponto de vista, contrariar aquilo que era a ideia que o Belenenses tinha para esta temporada, que era garantir a manutenção com o treinador que tinha garantido a subida. Depois só 2 notas mesmo muito rápidas. Uma para a União de Leiria, está na metade baixa da classificação, mas é, do meu ponto de vista, das equipas que melhor joga, também em 3-4-2-1, iremos vê-los diante do Sporting, jogo que a RTP vai transmitir na próxima semana, creio que na próxima quarta-feira. É uma equipa que vale a pena ver, porque joga bem, não tem, do meu ponto de vista, um plantel para lutar pela Primeira Liga, que era, se calhar, um dos objetivos dos seus dirigentes, mas creio que seria precipitado a pensar já numa subida, se quiseres, dupla, ou seja, da Liga 3 para a Liga 2 e depois da Liga 2 para a Liga 1, e sobretudo aquilo que joga o menino Rodrigo Mora na equipa do Futebol Clube Porto B chega a ser pornográfico e claramente a pedir que Sérgio Conceição olhe mais vezes para ele. Foi mais um episódio No Princípio Era a Bola, com sonoplastia de Tomás Delfim, gravado no começo da tarde de 30 de janeiro. Obrigado, Rui. Muito obrigado, até para a semana. Obrigado, Tomás. Obrigado, Pedro. E temos tido, já agora só para nota final,
grandes jogos na Taça da Ásia e também na CAN, que continua assim. Sem dúvida. Vale a pena dormir menos. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Voltaremos para a semana.